foi mal, calma aí, troquei a introdução. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo vídeo desse sabadão, como sempre com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo do like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Se curtiu aí o resultado que aconteceu agora há pouquinho, dedo no like geral aí. E ó, queria aproveitar um momento de descontração aí, cara. Eu tô rindo por causa desse meme aí, mano. Isso aí, ó, quem tá ligado no desfecho da saída do Vitor Pereira lá do Corinthians vai entender o meme. Se não, irmão, vai dar uma pesquisada aí. Mas, mano, eu tô rindo sem parar com esse meme. Que meme engraçado. E, ó, galera que tava ligada aí, podia ter apostado lá na stake nesse jogo do final da Supercopa. O Vasco joga segunda-feira aí contra o Volta Redonda lá em Espírito Santo. E você pode se cadastrar lá, usar o nosso cupom promocional que tá passando aí na tela, que é a palavra Futebolaço. E você ganha bônus aí no seu primeiro depósito. A stake tem um cardápio absurdo, muito variado, regionais, campeonatos nacionais, internacionais, tudo que você quiser jogar, lá tem para apostar. Além também de outras modalidades, NBA, NFL, jogos de cassino online. A stake é fenômeno, paga rápido, paga bem, uma empresa gigante mundial, patrocinador oficial do UFC e do Everton da Inglaterra. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E não esqueça de utilizar o meu cupom promocional que tá passando aí na tela, que é Futebolaço. Bom, galera, dito isso, vamos falar agora de coisas sérias, né? Falando de coisas sérias, é muito engraçado, né, cara? A vida gira, mas não tem jeito, mano. O sistema é brabo. Eu vou deixar passando para vocês aí na tela a matéria da UOL a respeito da expulsão do Raniel na Ilha do Retiro contra o Sport. Porque ao marcar um gol importante, decisivo, no final do jogo contra o Sport, ele arranca a camisa, olha para a torcida do Sport e coloca as mãos aqui, ó, na orelha. Eles estavam me xingando, xinga aí agora. E aí dá confusão, o torcedor toca troço dentro do gramado, invade e dá aquela confusão que vocês sabem. E o juiz expulsou o Raniel primeiro, amarelo por tirar a camisa, e o segundo amarelo por provocar a torcida. É um absurdo, né? Daqui a pouco o jogador não pode nem mais comemorar. Porém, pau que dá em Chico, dá em Francisco. E hoje, na final da Supercopa, tá passando para vocês aí na tela essa imagem. O Gabigol fez a mesma coisa, talvez até pior. Ele marcou um gol de pênalti, foi na torcida do Palmeiras, arrancou a camisa, que cabe o amarelo, e ele tomou o amarelo por tirar a camisa, e levantou a camisa dele, mostrando ali para a torcida do Palmeiras, e ficou igual o Messi fez lá no Santiago Bernabéu, e ficou um tempão lá, ó. Torcedor do Palmeiras mandando dedo, xingando, só não teve invasão de campo. E ele tomou mais um amarelo e foi expulso por provocar a torcida adversária. Ele não foi lá na torcida do Flamengo, tirou a camisa, ó, eu sou o brabão, ó a minha camisa aí, ó, vocês me amam mesmo, eu sou o cara. Não, ele foi na torcida adversária. E eu, particularmente, acho que não é para ser expulso mesmo, não. Mas a revolta que gera é por que o Raniel foi expulso, e era um jogador importante pra gente naquele momento, era nosso centroavante. Ele não jogou mais o campeonato, ele foi punido, foi a julgamento, inclusive na STJD, mas quando não é o Vasco, né, meu parceiro? Né? Aí, quando é ao lado de lá, aí o negócio passa. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Na minha opinião, nenhum dos dois era para ser expulso, tá? Nem o Raniel, tampouco o Gabriel Barbosa. Porém, pau que dá em Chico, dá em Francisco. E aí você vê como é que os tratamentos são completamente diferentes. E isso sim irrita demais o torcedor, seja ele do Vasco ou do time que for. Agora algumas curtinhas aqui no que tange aí o jogo contra o Volta Redonda segunda-feira em Cariacica. Primeiro, 3 jogadores aqui, temos novidades a respeito do jogo. Jair está recuperado da forte virose, treinou com o grupo e viaja, vai para Espírito Santo e estará relacionado. Não sei se ele começa jogando ou se fica no banco de reservas. A tendência é que ele jogue sim, tá bom? Então Jair está recuperado da virose, vai pro jogo. Orediano segue
fazendo tratamento físico, teve aquela sentidazinha na coxa, o Vasco aproveitou para aprimorar ainda um pouco mais a parte física dele e ele não viaja. E o Nenê também está fora da partida. Jogou os 2 amistosos, viajou dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro, fez o jogo também contra a Portuguesa, sentiu um incômodo na panturrilha e foi substituído. Para evitar uma lesão, o Vasco tira o Nenê também do jogo. Então o Luco Herediano segue fora, o Nenê não viaja, com isso o Alex Teixeira deve começar o jogo como titular e Jair, recuperado, viaja para poder jogar contra a equipe da Portuguesa. Beleza? Aproveitando agora, vamos virar a chave e encerro aqui com 2 falas que eu acho importantes do Paulo Brax. Muito se discutiu por que o Robson foi contratado. Ele começou super bem no Santos, foi vendido ao Atlético do Paraná, lá foi campeão, inclusive ganhou título em cima do Flamengo na Copa do Brasil, é a 3ª venda mais cara da história do Atlético do Paraná, foi à França, lá já começou a não jogar tanto, veio o Corinthians, teve um problema particular, ele foi acusado, eu não lembro se foi de abuso sexual, foi provado depois que não era verdade, isso mexeu com o emocional dele, as poucas vezes que ele atuou pelo Corinthians também não foi bem, ele veio ao Vasco um pouco queimado. O Paulo Brax vai explicar o porquê da contratação do Robson, mesmo ele não tendo tido um ano tão bom no Corinthians, está confiando muito no jogador. E aproveito para encerrar o vídeo aqui com o Paulo Brax comentando a situação da nossa base. A base do Vasco está muito valorizada, está indo super bem, Marlon Gomes voando, e a torcida está um pouco preocupada com a questão da renovação dele. Então, primeiro um trechinho aí do pronunciamento dele do anúncio do zagueiro Robson e depois ele comentando a situação da nossa categoria de base e a renovação de contrato do Marlon Gomes. O primeiro trecho do vídeo dos companheiros do canal Atenção Vascaínos que gentilmente nos cederam as imagens e depois é o final da entrevista lá, a ESPN. Vamos apresentar um atleta que já jogou com a camisa do Vasco, mas que por circunstâncias do momento da apresentação a gente não pôde fazê-lo antes. Foi na semana do falecimento do nosso maior ídolo, Roberto Dinamite, e em seguida teve a viagem minha e do grupo para os Estados Unidos, enquanto o Robson ficou. Então, Robson está conosco há quase 30 dias já, né, Robson? Já atuou com a camisa do Vasco por 2 oportunidades. É um empréstimo junto ao clube francês de 1 ano com opção de compra. É um prazer tê-lo aqui, Robson, que você tenha um ano muito promissor, muito exitoso. Te conheço bem desde a sua subida de Atlético Paranaense, Santos e Europa, Corinthians. E desde o início te demonstrei isso, a vontade nossa de tê-lo aqui e de te dar essa camisa para jogar. Dentro da nossa reformulação de elenco, hoje nós completamos 10 reforços e a gente ainda continua com a reformulação do elenco. Então, que tenha um excelente ano, Robson, conosco, lado pessoal e profissional. Esse é vamos dizer assim, o risco de ter uma base tão forte. Mas é um risco positivo, é um risco que a gente tem o fruto dentro de campo. Vários clubes querem chegar perto do que o Vasco faz na base. A base do Vasco é muito rica, rica de talentos, rica de atletas em desenvolvimento, atletas em projeção. O Andrei, eu tinha certeza de que ia ser muito difícil segurar. A gente conseguiu uma renovação dele ano passado para ele terminar uma Série B, para ele melhorar o contrato, para ter um contrato mais forte, para a gente poder fazer uma negociação que foi uma negociação grande, para um clube grande mundial, para uma liga grande mundial. Era inevitável essa saída do Andrei. E existem outros Andreis, outros Marlon Gomes, outros Eric Marcos, Figueiredos, Peques, GB, Ryan. Então o Vasco ele tem uma safra muito grande, uma fábrica muito forte, uma linha de sucessão muito interessante aqui dentro do clube, que a gente acompanha de perto o Sub-20. Atualmente a gente está com vários atletas Sub-20 que a gente está observando aqui, junto com o Barbieri, junto com o Abel Braga. O Marlon Gomes ele sai daqui convocado para uma seleção brasileira titular do time, então a gente espera que ele retorne, ele está em alta, a gente sabe o tanto que o Marlon
é um atleta de altíssimo nível dentro do futebol brasileiro. A gente está vendo agora também dentro da seleção brasileira, né? O camisa 5, camisa 8, Andrei e Marlon, então a gente conhece bem, eles estavam aqui com a gente. A torcida pode ficar tranquila, porque o Marlon é atleta do Vasco, um atleta que a gente pretende que faça um grande ano conosco, um atleta que tem uma identificação muito grande com o Vasco. Mas é óbvio que um atleta desse nível, tal como o Andrei, vai despertar interesse no mundo todo. Isso é natural e isso é positivo. O holofote estar no Vasco por grandes atletas é muito positivo para o torcedor, para o Vasco, para a instituição. E isso a gente quer que sempre os atletas do Vasco estejam em evidência. Significa que nós estamos competindo em alta, que a gente está performando na altura que a gente merece, que a história do Vasco preconiza. Então, hoje a gente tem aqui no CT várias fotos de atletas que são ídolos do Vasco e a gente quer que esse mural sempre cresça, com atletas de nome, atletas de qualidade. A gente tem realmente uma fonte muito pura e positiva que a gente vai fomentar cada vez mais. Esse processo de transição com calma. De fato, eu vim da base e fico muito feliz quando vejo, anos depois, um processo como o do América, que continua colhendo frutos dentro de uma base bem feita, de processos bem feitos, como o Vasco tem. E a gente, com certeza, vai colher esse fruto lá na frente, o Vasco vai colher e os torcedores vão colher sempre essa safra sendo mudada e a gente tendo jogadores no profissional, que é o objetivo principal da base, colocar jogadores no profissional e também jogadores no mercado internacional de venda. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de em volta, mas tamo junto. Valeu, fui!